Mamãe, boa noite. Mamãe, cadê você? Boa noite, mamãe. Boa noite. Mamãe, boa noite. Ufa, dormiu. Oi, esse é o Pandemães, nosso papo semanal sobre maternidade. E eu sou Fernanda Cressoni, cantora, jornalista e mãe da Cecília. Que tal se a gente conversar um pouquinho? Boa noite para você que está ouvindo agora, bom dia e boa tarde se for ouvir depois. Esse é o Pandemães, nossa conversa semanal sobre maternidade. Hoje vivendo em tempos de pandemia, mas sempre em tempos de pandemônio. E a nossa convidada hoje, super especial, é a Bárbara Luiz, maravilhosa. Ela é bailarina, professora de dança e mãe da Isadora, de 10 anos. Ela mora sozinha atualmente com a filha e tem muitas histórias incríveis para contar pra gente. E é um prazer conversar com ela sempre. Oi, Bá, querida, tudo bom? Oi, Fê, tudo bem? Estou muito feliz pelo convite e vai ser super legal poder falar tudo, né? Que tem muita gente que conta a Uhul! minha história, né? Sem saber quem eu sou, que Uhum. essa é a parte mais legal, né? Pois é. Mas é uma super história, né, Bá? É uma história muito incrível, e muitas partes dela, né, são É. incríveis, de muita superação, muita coisa inusitada, né? E eu fico feliz de você aceitar o convite e contar essa história aqui pra gente, pra mais pessoas, que é uma história que merece ser ouvida por muita gente. Mas antes Ah, de começar a contar a sua história, eu queria saber como é que vocês estão nesse momento, né, de pandemia, a Isa com 11 anos, né, na escola, à isso, distância, vocês moram só vocês duas, né? Como é que tá isso, isso? O seu trabalho também? Conta pra gente um sim. pouquinho. Então, Fê, na verdade, para mim foi muito tranquilo o fato de não sair de casa. Por quê? Eu estava me recuperando, né, de uma doença, Uhum, e quando eu voltei à minha vida social, aconteceu toda a quarentena, aconteceu toda essa pandemia que a gente está, né? E eu entendi. voltei para casa, Uhum. eu fiquei um mês fora e voltei, né? E para Isadora é uma coisa super legal, sabe por quê? Que a baixinha adora Hum. ficar em casa. Ela é Ela mais é caseira do caseira? que eu. Muito, muito. Ela é aquela É. adolescente geek, sabe? Ela curte um Ai, videogame, bonitinha. curte umas Uhum. coisas assim, bem nerd, né? Que nem a gente falava quando era Que mais legal. nova. Ela é dessas. Então, para ela tá sendo muito legal o lance de estudar pelo computador, porque ela é uma menina que tem, Uhum. por mais que ela dance, por mais que ela seja engraçada, ela é tímida, né? Então, essa Uhum. coisa de Sim. poder fazer escondido, né? Ah, não, vou fazer sem me expor dentro da escola, para ela está sendo ótimo. Uhum. Eu sinto Entendi. falta, Ela se né? adaptou super bem. Nossa, super bem, Fê. Eu que fico assim, ai, eu queria ir na padaria, sabe? E não posso. Então, é fogo. Aham. Não, Mas e é como isso. você falou, que você estava se recuperando, você ficou internada, né? Então ela teve muito Sim, tempo sentindo a sua falta, enfim. Acho que também é um sim. momento de vocês duas ficarem mais juntas, então ela deve estar curtindo também Nossa, por conta disso. Mas a em gente. relação à pandemia em si, porque ela também, ela é madura já, ela deve se Sim, preocupar também com a sua saúde, tudo isso, né? Por um sim, lado, a adaptação a ficar em casa é tranquila, mas é uma criança que já entende o que está acontecendo, né? sim. Então, como é isso, assim, É. com ela? Então, logo que, pra gente, por mais que ela seja madura, tem toda aquela coisa, né, ela ainda é muito infantil no sentido das relações. Ela está começando a Uhum, pré-adolescência dela. Ela mudou de escola, uhum, né, agora, bem nessa uhum, época. Então, para ela foi tranquila entendi. essa adaptação de estar em casa, mas esse grude comigo ficou maior ainda, a gente sempre foi muito unida, né? Sempre nós Uhum, duas muito o tempo inteiro. E ela se preocupa muito mais com o fato de, mãe, você não pode entrar em contato com as pessoas porque você está se recuperando. Ela tem esse uhum, cuidado. É,
A minha mãe também é do grupo de risco, então a gente não consegue se ver. Então ela fica, mãe, não, a Uhum, gente não pode ir para casa da vovó, a gente tem que ficar em casa. Então ela me segura uhum, bastante. Ela me entendi. centra Que bom, bastante, né? sabe? É, ela é, Uhum. ela é a Porque você cabeça da sente mais falta, relação. né? É, eu sinto muito mais do que ela. Você é a de quer sair, quer fazer É. tudo e quer, Não, a da né? balada, né? E sei bem. Mas acho que parece que elas vêm um pouco pra isso, né? Pra mostrar um outro lado das Vem, coisas pra gente, assim, né? vem. Eu me identifico um pouco com isso aqui também, porque, nossa, a Cecília é bem mais nova e tal, mas ela é muito tranquila também, né? Aham. Não é uma criança que, tipo, ah, quero passear, quero isso, quero aquilo, quero ver gente. Ao Uhum. contrário de mim. Sempre fui assim, sempre tive essa coisa, ah, vamos ver gente, vamos sair, né? E, enfim, é um outro lado, né? E é legal e mostra isso pra gente, né? Uma outra maneira de ver as coisas e a gente consegue dar uma sossegada também, né? E acho que no momento isso é mais do que necessário, né? Porque realmente é um É risco grande. verdade. É. E uma coisa que é muito maluca que eu estava falando, né, que eu vim de uma recuperação e tudo mais, então eu já estava acostumada a ficar dentro de casa. Então eu tive que aprender a me acalmar, né? Eu tive que Uhum. aprender a estar nessa situação antes mesmo dela acontecer com com toda a sociedade. Com todo mundo, Então, né? Aham. é, com o mundo. Você passou por tudo isso sozinha primeiro, depois o É, mundo inteiro percebeu como isso é terrível e angustiante, né? é, porque eu não podia nem receber visitas, né, por algum tempo. Uhum. Então, era exatamente estar repetindo a história, só que agora todo mundo está sentindo o que eu senti o ano passado, né? Uhum. É Não, que é mas com muito a pior. diferença também de que agora você está recuperada, você está É, saudável, né? Então, graças a Deus. isso acho que é uma diferença bem É, significativa, né? Você está passando por verdade. tudo isso agora de novo, mas você consegue ver um outro lado, né? Que as pessoas todas estão Sim, aí nervosas, estressadas. Você passou por isso se recuperando de uma coisa muito ruim. Agora você está passando por isso, mas super bem, com saúde. Eu vejo exato. seus vídeos dançando e dando aula pelo Instagram, maravilhosa. Isso você está Aham. fazendo, né? Você está dando aula online também, Sim, assim. Como está o seu trabalho? sim. Então, Porque isso eu para trabalho. artista é complicado, né? Também. É muito complicado. Eu vejo meus amigos assim, sem trabalho, se reinventando, renovando as ideias e recriando e refazendo esse o re tá aparecendo, né, em tudo. Porque a gente está numa Uhum, fase de renovação. Então, uhum, para mim está sendo incrível, descobrir que eu sou capaz de fazer muita coisa que eu não sabia que eu poderia fazer. Por exemplo, o lance de dar aula de dança na internet, né, no Instagram, foi uma uhum, coisa que eu falei: "Gente, espera aí, o que que eu posso fazer para ajudar meus amigos que estão em casa, numa situação extremamente desconfortável?". A galera vai fazer o quê? Assistir TV, comer, e entrar em depressão. Foi essa a primeira coisa que eu pensei. Eu falei: uhum. "Gente, preciso movimentar meus Eu tô no número amigos". 2 aí. Eu tô no número 2, tá? TV Ai, nem tanto. Agora comer, minha amiga. Olha, nossa. falta muita aula sua por aqui. Ai, então, aí eu fiquei assim: Mas fala, "Gente, e aí? a galera vai pirar, vai engordar, vai ter problema de colesterol". Eu pensando na saúde mesmo, com relação Uhum, principalmente ao físico. Eu falei: "Gente, espera, se eu tenho isso, se eu sei fazer isso, por que que eu não vou passar isso para as pessoas que às vezes nem me conhecem?". Enfim, eu vou me transformar numa utilidade pública, sabe? Aí eu comecei toda semana entrar, postar vídeo, e aí eu falei: "Por que que eu não faço uma live?". Tá todo mundo fazendo. Na verdade, uhum, quando eu comecei, ainda não estava todo mundo fazendo, na real. Aí eu falei: "Ah, vou fazer uma live uhum. por semana para os meus alunos, e quem quiser fazer junto faz".
E aí Beleza. começou a Aham. dar super certo, e as pessoas começaram a me procurar nos bastidores, né? Ah, eu quero aula particular, ai, como eu faço, né? Aí eu falei, Que meu, eu demais. tenho, eu tenho tanta coisa, tanto recurso, né, tecnológico, enfim, vou começar a olhar para o aluno, porque quando você está ali na live, você não está vendo quem está te assistindo, o que está acontecendo. Então eu falei, ah, vou usar Aham. outro recurso. E aí eu comecei a dar aula particular para algumas pessoas pelo WhatsApp, enfim. E Uhum. vem crescendo, sabe? Outras pessoas que nem me conheciam começaram a pedir aulas, via vídeo. Então eu descobri um outro ramo Uhum. na minha vida, que é poder dar Uhum. aula sem ser fisicamente, virtualmente, né? E tá sendo bem legal, Fê, E essa algo, parte. eu imagino que é algo também específico para uma pessoa, né? Assim, eu acho que isso também Isso, talvez seja um dos outros diferenciais, né, do online sim, para dança. Para o canto, nem tanto, sim, né? Eu tenho mantido também as minhas aulas e tal, mas elas já eram aulas individuais, direcionadas e tal. sim. Agora, para dança, geralmente é um grupo, né? E aí, É, quando você pega uma pessoa e vai entender isso mais é, profundamente, qual é o movimento da pessoa, né, eu acho que é um trabalho realmente bem mais profundo ali, né, bem mais é. direcionado. E assim, você precisa entender qual é a ação e a reação do corpo da pessoa, né? Então, a pessoa precisa te ver também, e aí a troca é sensorial. E é muito maluco isso, Fê, porque eu tenho que sentir no meu corpo, sabendo da dificuldade do outro, para falar, ó, se você fizer de tal forma, vai facilitar, pensando como que é no corpo da outra pessoa. Então eu tenho que sentir em mim Uhum, para passar para o outro, para a outra pessoa poder fazer e aí ter o resultado. uhum, Então não é só o visual, é o sensorial também, que em aula eu resolvia pondo a mão, sim. né? E não tenho mais o pôr a Aham. mão. Eu tenho que ter a noção, eu tenho que ter um estudo no meu corpo para entender também o corpo do outro. É difícil, é uma reinvenção, né? É Nossa, diferente. mas é É, incrível, né, muito legal, assim, como eu falei, é uma coisa mais profunda, te é, exige muito mais, né, porque as pessoas às vezes sim, falam isso, né. Quando eu comecei a fazer também algumas lives e tal, eu ficava cansada, né, eu falava: "Gente, mas eu tô na uhum, sala da minha casa, eu toquei, uhum, sei lá, meia hora, 40 minutos aqui, cantei 40 minutos". Mas é uma energia diferente, né, você é, não sabe o que tá acontecendo, você tá no escuro ali, tem os comentários é, rolando e aquela tensão, né, isso, é diferente, consome uma energia também, né, não é uma coisa assim: "Ah, não, é exatamente. tranquilo, vai lá, faz", né, mas é muito legal. E que bom que você tá conseguindo fazer, né, o seu trabalho, Aham. que é tão importante para as pessoas dessa forma. E tem Muito todo legal o mesmo. cuidado da preocupação, né? É o que a gente estava falando, cada corpo é um corpo também. Eu tenho alunos que são atletas, tenho alunos que acabaram de sair de uma gravidez, entende? É bem Uhum. diferente. Bem E complexo. o estudo meu ficou muito maior. Então, além de estudar para o meu corpo, eu tenho que estudar o corpo de cada um para conseguir ter Uhum. efeito para cada um, né? O trabalho Maravilhoso. ficou maior, mas muito mais gratificante, Sim, viu? imagino. E, nossa, você vai também melhorando cada vez mais. Você já sempre foi uma Sim. profissional incrível, agora imagino que cada vez mais, com essa experiência toda, nossa, não tem pra ninguém mais não, garota. Eu acho que Arrasa. eu acho que a gente, nesse momento, começou a perceber, a entender e se colocar no lugar do outro. Não sei se com todo mundo é assim, mas eu venho feito isso muito, assim. Uhum, É, tentar me sim. pôr no lugar do próximo, né? Isso facilita muito as Uhum, relações e de todas as formas. E eu acho que com esse é um certeza. ponto muito positivo. Não só no trabalho, eu estou dizendo como
pessoa mesmo, como ser humano. Uhum. Trouxe isso pra gente, né, esse momento Eu acho que todo. você acabou juntando as duas experiências, né? Assim, você passou. Aí a Sim. gente pode falar um pouquinho dos pandemônios também, já, né? Uhum. Já falamos de pandemia um pouquinho, mas assim, você veio realmente de um tratamento super pesado, de uma Aham. doença super agressiva e passou Sim. por tudo isso, assim, você foi incrível nesse processo todo, Uhum. mas é um processo difícil. Então eu É, imagino que isso mexa muito com sua cabeça, com o seu psicológico, além, sim. obviamente, do seu corpo, né? Então, não sei se você puder falar um pouquinho, contar um pouquinho pra gente o que aconteceu e como Com foi, enfim, muito acho que faz parte prazer. de todo esse processo também. Sabe por que que eu tô dizendo com muito prazer? Porque a Por quê? doença era capaz de eu não estar nem conseguindo falar com você agora. Então, assim, quando eu Pois digo é. muito prazer, é porque eu tive realmente a oportunidade de reviver, né? Então, Uhum, quando eu descobri, foi um câncer, né? Na uhum. língua, na base da Qual a sua língua. idade, Bá? Eu tô com 36 anos. trinta e Uhum. seis. Eu Minha descobri no idade dia do também. meu aniversário de 35 anos, né? Na verdade, não é Nossa. que eu descobri, a gente recebeu o resultado só com a confirmação, né, do câncer, depois da biópsia, Uhum, né? Que eu recebi no dia do meu aniversário essa notícia, o ano passado. E aí uhum, eu falei assim, tá, e o que que a gente vai fazer? Porque quando apareceu esse tumor na minha língua, apareceu como uma uhum, afta, Fê. Então, pessoal, toma muito cuidado. Afta não é brincadeira, né? E eu estava tratando dessa uhum. afta há alguns meses, já quase um ano, e ela nunca melhorava, ela diminuía, mas ela não Uhum. curava. E aí a gente foi Entendi. atrás, tal, dentista, e a minha dentista virou e falou assim: não, isso daí não é uma afta, eu vou te encaminhar, Hum, né, para o pessoal de cabeça e pescoço, e vai fazer biópsia, e vamos ver o uhum. que que é. Quando ela falou isso, eu falei: é um câncer. Eu pensei, né? Mas tá tudo bem, vamos ver. Sério? Na hora que ela falou, Nossa, mas já veio isso na sua cabeça imediatamente? veio, porque era muito feio, feio. Era uma coisa que não Uhum, curava. Já fazia quase um ano que eu estava entendi. tratando aquilo, né? E Uhum. doía, eu tinha dor no ouvido, eu tinha dor na garganta, eu perdi a voz, e eu, professora, não conseguia dar aula, né? Tinha muitas dores de cabeça, enfim. Mas Uhum. sempre com pensamento muito positivo. Tá, eu vou descobrir, vamos resolver, o que que tem que fazer? No dia que a médica me falou: olha, Bárbara, é o seguinte, é um câncer, tá? E a gente vai ter que analisar o que que a gente vai fazer. Aí eu, tá, quais são as possibilidades, né, que eu tenho? Aí ela me explicou. Uhum. A gente vai retirar um pedaço da língua, né? E a gente vai recosturar a sua língua. Desse jeito. Falei, Nossa, tá, então vai meu Deus do tirar e céu. resolveu. E aí eu não tenho mais problema. Acabou? Aí ela, então, a gente vai fazer isso e depois eu vou analisar novamente para a gente ver se você vai fazer uma químio, se você vai fazer uma rádio. Tá, depois disso eu vou ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem? Nossa. Ela, vai, mas aí tem algumas coisas que pode ser que aconteça. Tá, então vamos. Eu falei, vai lá, Você vamos estava fazer. olhando lá na frente já. O que É, que tem que fazer? Pensando bem prática, assim, é, né? eu ia ficar sofrendo. Eu falei, não, eu tenho uma filha para cuidar, eu sou nova, eu tenho uma vida para viver. Eu ia entrar numa depressão? Não, não tem porquê, né? Muito Uhum, pelo contrário, eu me apeguei mais ainda à vida. Eu me apeguei muito uhum, mais ao amor. Eu me apeguei muito mais à minha família.
E as pessoas falam, a gente aprende pela dor. E em nenhum momento eu sofri, né? Eu falei assim, nossa, eu sou uma coitada. Não, peraí, eu tô Uhum, recebendo isso é uma consequência de alguma coisa que aconteceu comigo, então eu tenho que uhum, resolver. Eu não resolvo todos os meus outros problemas, então deixa eu resolver esse também. uhum. E foi com esse pensamento que eu fui. E aí marcaram a Maravilhosa. cirurgia. Oi? Aí marcaram a minha Maravilhosa, porque assim cirurgia. é muito difícil, né, ter um pensamento assim, uma força assim num momento como esse. Porque assim, por mais que as É, pessoas digam: "Ah, não, hoje em dia a medicina e não sei o quê", só desse processo todo que ela descreveu pra você, eu, aham, por exemplo, não imagino que eu teria essa força, essa clareza de, sabe, essa presença de espírito de falar: "Tá bom, eu resolvo, já resolvi tanta coisa, vou resolver mais essa", né. Então, sim, assim, é incrível isso, né, é uma coisa que talvez seja algo que também tenha te ajudado a passar por isso, né, mas é sim, uma força, assim, que sim, realmente é importante as pessoas saberem dessa história e olharem para isso, como sim. um exemplo mesmo, assim, eu pelo menos olho dessa forma. Ai, e Mas aí assim, ó, conta mais. Fê, Aí ela falou do tratamento, aí, você começou o tratamento. então, aí ela marcou a cirurgia para um mês e meio depois, né, desse resultado, que na verdade, esse Aham. resultado foi uma maluquice, porque foi assim, a gente marcou a biópsia, vem fazer. Fui. Cheguei lá, é a sangue frio, não sei nem se eu posso falar assim, mas eles não Ai, anestesiam a língua, eles passam tipo uma ai, xilocaína ali no local, meu Deus. e passam ali o bisturi mesmo e tiram um pedacinho do material. Então tiraram Meu Deus, eu tô com aflição, sério. é, imagina eu. É. Aí Meu eu Deus, assim, cara. tá, não pode mexer a língua. Aí veio gente, segurou a língua tal, tirou tipo uma pelinha. Sabe quando a gente faz bolha e fica uma pelinha e a gente Uhum. tira essa pelinha? Tiraram uma pelinha assim, Sim. ok, foi para análise. Foi traumatizante, né? Essa Nossa, biópsia. imagina. 15 dias depois eu fui para ver o resultado. A médica que veio me trazer o resultado veio chorando. Eu falei, gente, eu vou morrer. Quando ela veio assim, foi essa sensação. Falei, gente, ela vai falar, você vai morrer. Quando ela olhou para mim, e ela tinha feito a minha biópsia, ela falou assim, Bárbara, eu Aham. tenho uma notícia horrível para te dar. Eu, pronto, Meu Deus! vai cair minha língua. Agora eu dou risada. Mas ela falou assim, De quem ai, foi, de quem foi que eu falei tão mal assim pra cair a minha língua, gente? exato. Pelo amor de Deus. Na verdade, é o que foi que eu engoli para ter esse câncer na língua. Eu engoli Ai, muita Deus. coisa Vamos. para adquirir esse câncer, né? Nossa, cara. Aí É. ela olhou para mim, ela falou assim: "Eu tenho uma notícia horrível para te dar". Aí eu falei: "Pode falar, doutora, tudo bem?". Ela: "O resultado deu inconclusivo". Ah! É, foi exatamente isso, Ah! Fê. Ai, meu Deus. Meu Aí eu Deus. falei: "Tá, Mas e a gente olha, vai". aí é Hã. terrível também, né? É Uhum. terrível também, porque você ia ter que fazer aquele exame horroroso de novo. Exato, por isso que ela veio chorando, porque é Ah! traumatizante. Aí eu, tá, e quando a gente vai, e já Nossa. chorando, né? E quando a gente vai marcar, Aham. ela tem que ser agora. Porque o câncer na Ah! língua, Fê, ele, se você não trata ele na hora, no comecinho, Uhum. ele É é agressivo devastador, ele demais, né? cresce muito rápido. Então eu poderia perder Uhum. muito mais do que eu perdi, né? E aí ela falou, Entendi. não, tem que ser agora. Aí tudo bem. Vou lá no procedimento, cheia de lágrima no olho, a equipe toda assim, Tadinha. tipo, desculpa, sabe? Com aquela cara assim, desculpa de fazer você passar por isso outra vez. E aí Aham. veio a doutora responsável por tudo e falou: olha, essa agora a gente vai fazer em formato de cone. Eu falei, eita, o que é isso, né? Então, ao invés de tirar a pelinha,
igual a da bolha, eles fizeram um conezinho mesmo, um buraco. É, Ai, meu Deus. Tá, tá é. bom. Aí Nossa, tiraram Senhor. bastante material Hum. e aí depois de 15 dias veio o resultado e Uhum. aí depois de 1 mês e meio marcou a cirurgia. Foi a cirurgia. Uhum. É. E na cirurgia, assim, eu não tava com medo. Um dia antes da cirurgia foi Dia das Mães, foi um domingo de Dia das Mães. E na segunda-feira de manhã estava eu lá na mesa de cirurgia para fazer isso. E A esse minha Dia das cirurgia, Mães, hein? Como é que foi? Me conta, com a nossa, Isadora. foi sensacional. Eu passei com ela, com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão e minha cunhada. E foi um dia assim de luz. Foi um dia que a gente se concentrou, se amou muito e eu fui muito esperançosa, né? Eu fui muito feliz pro hospital no dia seguinte, porque eu sei o quanto as pessoas me amam. E eu descobri o quanto eu amo as pessoas. E foi grandioso, né? Estar com a Uhum. minha família, estar unido e perceber que aquilo ali, que uma coisa ruim, que é uma doença, uniu tanto a minha família, as pessoas que eu mais amo. Uhum. E a minha filha foi incrível, Só fortaleceu o amor de só, vocês, né? só aumentou, né? Então eu fui é, renovada e cheia de fé e crente de que aquilo ali ia passar. É aquela força lá do então tá, vamos, o que eu tenho que fazer? Tava ali naquele momento. Então tá, eu tô aqui, vamos lá fazer. E foi com essa energia que eu fui para a sala de cirurgia. Eu fui com um sorriso no rosto, Fê. Entendi. Eu fui feliz, porque eu estava resolvendo uma coisa. E é isso, Que assim. Aí eu incrível. fiz a Nossa, demais. cirurgia, foram horas, né, de cirurgia. E quando eu voltei, né, da anestesia, que eu voltei na anestesia geral, que eu tava na UTI, eu dei de cara com meu irmão, que é um homem incrível, que eu amo absurdamente. E ele é grandioso na minha vida. Ele e meu pai são os homens da minha vida, sabe? Eu Uhum. me espelho muito neles, assim. E olhar para ele e ver no olho dele o quanto ele me ama, e eu saber que ele sabia disso também, porque eu não podia falar, Fê, mas Uhum. quem já olhou meu olho sabe que eu falo com ele também. Ah, você fala. Você fala com tudo, né? Você toda fala. Nem precisa. Eu, eu me emociono muito de lembrar disso, porque a partir daí o amor só cresceu. Não só pelo meu irmão, pela minha família, mas você descobrir que você tem reais amigos não tem preço, Fê. Você vê as pessoas se disponibilizando em passar o dia com você, cuidar de você, limpar suas lágrimas de emoção, não tem preço, sabe? E Uhum. depois de 1 ano de tudo isso, essas pessoas ainda estarem ao seu lado e ainda te amarem, e não só porque você foi um vitorioso, porque passou por isso, mas porque está conquistando novas coisas e quer o melhor para você, sabe? Esses Uhum. amigos, a família, isso é importante, é isso que a gente leva da vida. São esses amores que a gente leva da vida, né? Essas emoções, essas sensações verdadeiras,
né? Então, E parece quando que a quando gente a gente tem saúde ou quando a gente tem tudo, a gente acha que isso de repente não é mais do que obrigação dessas pessoas, ou talvez mesmo que a gente é, seja próximo delas, né? A gente não aham, entende o quanto essas pessoas são capazes de fazer por é, nós, né? E acho que é isso que você é, está falando, né? Nesse momento você entende o quanto as pessoas são capazes de te amar, né? Assim, é. e de se E, um, preocupar e de estar com você. e uma coisa, Fê, que foi muito importante nessa trajetória toda é trabalhar a minha humildade. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa que falava assim, eu resolvo, eu faço, eu aconteço, e realmente eu ia, resolvia, fazia, Uhum, acontecia, e ok, super independente, uhum, sempre fui assim, e nunca deixei ninguém me ajudar. E aí, a uhum, partir do momento que você se vê debilitado, de não conseguir fazer, tipo, a comida para sua filha, porque você não pode levantar, não pode se mexer, e você uhum. precisa da ajuda de alguém, você aprende a ser humilde. E essa é uma das coisas maiores que veio, né? Ah, eu faço, eu aconteço, é muito bom, mas aprender a receber também é importantíssimo. Uhum. Abaixar um E pouco a entender que a gente bola, precisa das pessoas, né, também. é abaixar a bola mesmo, de tipo assim, eu não sou uma Uhum. heroína. Ei, eu sou humana. Ah, você é sim, vai, para, você é Não, sim. não. A gente é todo mundo vai pro mesmo buraco. Vamos pensar assim, dentro da gente Sim, é o que é uma sim. Não, eu tô caveira, brincando. sabe? Mas É assim, eu nesse digo que sentido. mesmo uma pessoa como você, que realmente é uma pessoa, tipo, é uma força da natureza, assim, você é uma pessoa que realmente vai, faz e acontece, e mesmo assim, é importante você perceber que a ajuda dos outros, das outras pessoas, e o carinho, às vezes, das outras pessoas é Sim. importante, faz diferença, né? Nossa. Independente de ser uma. E isso não te faz menos forte, é isso, acho que é isso que eu queria dizer. Aham. Isso não te faz menos autossuficiente, né? Porque você Não. é ainda uma pessoa que faz, que Sim, acontece. Você foi lá e resolveu sua sim, doença, sabe? E sim, continua sendo a mesma pessoa. Mas você sim, conseguiu, além disso, absorver um aprendizado e desenvolver um outro sim, olhar para uma outra sim. coisa. Né? Então, eu acho que isso não faz ninguém menos forte ou menos Não, autossuficiente. Você saber que precisa de ajuda sim, que precisa sim, de uma pessoa assim, que você tem carência, que você tem sim, fraquezas que também não são, sabe, são comuns do ser humano. sim. Eu sou igual você é igual a mim e somos maravilhosas, somos lindas e somos mulheres fortes, né? A gente, eu acho que a cada dia que a gente abre o olho é uma batalha nova, né? Que a gente tem que cuidar da gente, cuidar dos nossos filhos, porque não adianta nada a gente não cuidar da gente, né? Senão a gente não vai ter força para cuidar de quem precisa da gente. E é o que eu disse lá no começo. Só eu e minha filha, né? A gente mora só eu e ela. Então, ela ainda depende muito de mim. Então, é travar batalhas todos os dias mesmo, né? É ir para frente. Bom, Bah, enfim, você é uma super-heroína, sim, tá? Não briga com isso. Mas eu queria pegar esse gancho de autossuficiente e tudo mais, né? Que é uma coisa muito presente na maioria das mulheres, eu acho, né? Mas em algumas é uma característica mais marcante, para falar da sua maternidade, né? Você sempre foi uma mãe solo, você teve um relacionamento longo, que realmente foi talvez uma figura paterna para Isadora, mas assim, sempre foi muito vocês duas, né? Conta um pouquinho pra gente dessa história e principalmente da história da sua gravidez, que é engraçadíssima, assim, de fora, né? Essa história merece muito ser contada, porque é incrível. Então fala pra gente, desde o começo, tudo isso. É, quando as pessoas estão numa roda de conversa, elas falam: então, eu conheço uma menina que descobriu que estava grávida, ela já ia entrar no 7º mês e a filha dela estava na costela. É, foi isso mesmo. Não é mentira, é verdade. Gente, Então, fala sério.
Foi incrível, né? É tudo providencial. Porque assim, é sério, é muita maluquice, né? Eu sempre, desde criança, eu sempre falei, ai, eu vou ser mãe. Eu nunca falei, eu vou casar e ter filhos. Eu sempre Aham, falei, eu quero ser mãe. E a minha entendi. mãe sempre falou isso pra mim, depois que eu tive minha filha, falou, você sempre falava que queria ser mãe. E eu sempre quis. E aí, e aí eu tava numa fase da vida muito up de sair, de curtir, não de balada, mas de trampo mesmo, de um monte de coisa, né? Uhum, E aí teve uma hora que eu falei assim: ah, meu, quer saber? Eu acho melhor, já que não dá certo com ninguém, sabe? Não quero, nenhum relacionamento é legal. Tipo, uhum, as pessoas não me aceitam do jeito que eu sou. Eu acho melhor eu desistir dessa ideia de ser mãe. Foi isso que eu falei, na minha entendi. cabeça. Falei, ah, deixa quieto, deixa isso pra Do lá. alto dos seus 20 e poucos anos, ai, ninguém me aceita como eu sou. Eu sempre Entendi, fui entendi. muito rebelde, né? Muito, Ariana, muito intensa, né? Pronto, ninguém me Muito. aceita, também não quero nunca mais. E Essa acabou. sociedade que não me entende, né? Não, não era tão revoltada assim, não era isso. Mas aquela coisa da princesinha, de tipo, Aham, ai, meu sonho da maternidade, eu sempre falei. E aí eu falei aham, assim, eu tava com 22 anos, eu falei, ah, quer saber? Eu vou viver minha vida, vou uhum, trabalhar, vou curtir de estudar mais, vou ir para o mundo, né? E viajar, enfim, vou uhum, ter uma vida sozinha, entendi. tá? Aí eu conheci não, eu já conheci o pai da Isadora há muito tempo, né? Uhum, E a gente era amigo, né? Assim, em comum com. Ele era amigo do meu irmão, enfim. Ele era vocalista da banda do meu irmão e ele uhum, era um cara absurdamente maravilhoso como ser humano, só que uhum, totalmente incompreendido por todos, né? entendi. Enfim. E aí eu falei: quer saber? Eu vou me juntar ali, mas de ficar junto, de sair junto, Uhum. vou me juntar ali porque a vibe tá a mesma, sabe? Somos dois Aí, incompreendidos, né? Então vamos pela junto ali. sociedade Aham. repressora, não. Enfim, aí, Ai, 20 anos. Aham. aí, ai, que cabeça era aquela? Enfim, aí, beleza. Só que tinha um porém. Hum, Existia o lance das drogas, né? entendi. E eu não curtia isso. Uhum, E aí eu cheguei nele e falei assim: então, Beto, vamos fazer o seguinte, vamos começar a mudar essa chave, vamos parar, né, de se estragar, né? Você não precisa disso, você tem uma voz linda, você tem uma presença de palco maravilhosa. E aí a gente começou a ter um vínculo muito grande de amizade mesmo. E ele entendi. começou a sair mais comigo, e aí a gente começou a frequentar o Jorei Center, né? Uhum. Que eu não sei se você conhece, que é Conheço, a conheço. Igreja Uhum. Messiânica. Aham. Ele virou meu padrinho, né? De Jorei. Uhum. Eu recebi o Ricardo, enfim. E a gente começou a ter essa relação, mas não de namorados, de Uhum. amigos mesmo. Se E acabou. ajudando, né? Numa É, fase bacana e tal. E aí ele parou de usar as drogas que usava, enfim, e começou a criar um brilho entre a gente, né? Começou a Entendi. ficar bonito, até que ele olhou pra mim, porque beijar ele eu não beijava mesmo, porque ele beijava todo mundo. Enfim, sou recatada e do lar, mentira. Aham. Enfim, aí ele falou: Bárbara, quer namorar comigo? Falei: bora. Oh, que Que bonitinho. lindo, né? Um convite Aham. assim, lindo, maravilhoso. Romântico. Super, super. E falei, legal, vamos namorar. Enfim,
A gente começou a namorar, no outro final de semana a gente saiu junto, enfim. Aconteceu que a gente ficou uma vez junto. No Uhum. outro final de semana a gente não se viu porque ele ia tocar com meu irmão e eu estava muito doente, né? Eu não Uhum. podia sair de casa, eu estava muito gripada. Enfim, ele saiu, foi, fez o show. Ao invés dele voltar para casa, né, como Ai, meu Deus. um namorado, Certo. ele foi para a continuação da balada, encontrou uma amiga minha, e aí lá ele pediu grana para comprar drogas. Entendi. E o meu mundo caiu. Uhum. E aí no outro final de semana, quando a gente ia se reencontrar, eu falei, a gente não vai mais namorar, né? Falei, desse jeito não, eu fiquei um final de semana sem você e você fez isso. Então ele me decepcionou muito. Uhum. E depois disso, eu fiquei sem falar com ele, eu evitava ver ele, enfim. Uhum. Terminei uma coisa que durou uma noite, na Entendi. verdade, Nossa. Aham. né? E ok, Assim, né? O relacionamento namoro durou uma noite, mas vocês é tiveram uma história de amizade, de sim, carinho, de né? Tudo isso. amor, de Uhum. cuidado, é uma Sim. coisa que a gente teve que foi muito legal. Enfim, aí passou um mês, eu não menstruei, eu falei, pronto, tô grávida, né? Aham. Aí eu fiz exame de gravidez, deu negativo, Hum. né? O de farmácia, legal. Falei, mas vamos lá, né? Não confio. Fiz o beta-HCG negativo. Falei, Ah, ok, né? Sem menstruar. Aí o tranquilo. segundo mês, não menstruei de novo, não engordei, não nada. Fui no médico recorrente, pediu outro exame de beta-HCG negativo. Aí a gente começou Gente. a ir investigar por que que eu não estava menstruando e Hum. não estava grávida. E aí foi para o terceiro mês, negativo de novo, começou um tratamento para eu voltar a menstruar. Então eu Com comecei a tomar hormônio e um tudo. hormônio, tudo, porque estava tudo bem, não estava grávida, né? Meu Deus. No quinto mês, eu senti Ah. muita dor e eu tive um pequeno sangramento. E Uhum. voltei para o médico falou assim: olha, a gente vai ter que pedir um ultrassom, né? E vamos ver o que que é isso. E aí fez um outro exame, que eu não lembro o nome agora, e nesse outro exame, antes de eu ir fazer o ultrassom, Hum. estava lá colocado que eu tinha um coágulo muito grande, né? E era um tumor, né? E aí precisava investigar. Isso no meu útero, né? Uhum. Enfim, era uma trombose, né? O termo definido foi trombose, que é o acúmulo de É. sangue. Nada mais Certo. era que a placenta, enfim. Aí, Ai, gente. entendeu? Aí o que que aconteceu? Já Fui no chamaram a médico. Isadora de cada nome, hein? Coágulo, trombose, Tudo, tumor. tudo. Tadinha. Minha trombosinha tem 11 anos já. Aí, legal, Cara. né? Toda a Ah. família inteira naquela preocupação. Meu Deus, a Bárbara tá com câncer. Meu Deus, e agora? Ai, ela é tão nova. Ai, vai tirar o útero. Ai, vai ser não sei o Ai, quê. meu Deus. Ah. E ela queria tanto ser mãe. E tem toda a história lá de trás que eu falei. Enfim, Uhum. chegou no ultrassom. Eu cheguei chorando pro médico com todos os exames. E era eu não lembro, acho que era Jorge o nome dele, um japonesinho, uma gracinha. Ele, Bárbara, calma, senta aqui, eu vou fazer o ultrassom. Eu nem vou fazer o intra, a gente vai ver aqui fora, tal. Beleza. Ele começou a passar ali o aparelhinho do ultrassom e procura e vai para um lado e vai para o outro, e cadê, e nada, e nada. E ele estava procurando, sabe o que? Meu útero. Ele estava procurando. Entendi. Ele, e eu tenho uma deformidade. Um dos lados, né, do meu ovário, Uhum. ele é infantil.
ele não desenvolveu. Eu só Ah, tenho entendi. um lado, né? Uma trompa. Aham. E, enfim, o que que aconteceu? A Isadora foi para esse um lado e foi gerada ali, tortinha. Meu útero virou. Ah, A Isadora foi crescendo embaixo da minha costela. meu Deus. Literalmente, da costela veio a Isadora. Ela ia chamar Eva, brincadeira. Aí, aí, tá. E ele procura e procura e procura, e aí ele começou a subir o aparelhinho. Aí ele chegou na minha costela do lado esquerdo, que era onde Hum. eu sentia a dor nas costas, né? Aham. E aí ele começou a passar por cima da costela. Aí ele parou, tirou o aparelho, pôs do lado. Ele ficou tipo 1 minuto assim, sem saber o que falar. Aí ele, Bárbara, eu vou pôr a minha mão aqui em cima da sua costela. Então ele juntou as duas mãos, pôs em cima da Uhum. minha costela do lado esquerdo, ele estava sentado do meu lado direito, e ele falou: Você vai puxar o ar, e quando eu falar solta, você solta. Eu, ok, tudo bem, Hã. né? Aí ele pôs a mão ali, ele puxa o ar, ele solta. Eu soltei. Ele empurrou minha costela Ai! e eu dei um berro. E a minha barriga virou uma barriga de grávida. Na hora, ele tirou a Isadora debaixo da minha costela. Meu Deus. Mas e o beta-HCG? Por que que não dava? Lembra que eu falei do meu útero infantil? Ah, Tem uma entendi. alteração hormonal que eu só fui descobrir ó, muito depois. Nossa, cara. Que coisa Muito louca. depois. Depois disso, eu fiz tratamento. Ele desenvolveu um pouquinho. Eu posso ter filho, tá tudo bem. Aham. Mas sempre vai ter esse risco de entortar e ir pra costela. Menina do céu. E aí você já tava no 6º mês, indo pro 7º É. mês. E aí, beleza. Ele empurrou tal. Aí eu senti uma dor. Aí ele voltou com o aparelho. Passou o gel assim. Não era uma bela de uma barriga de grávida. Era uma barriguinha ali um pouquinho mais saliente. Aí ele passou assim. Aí ele tem um bebê aqui. Você faria o quê, Fê? Meu Deus, não, eu não sei, eu acho que eu ia chorar na hora do tipo, meu, É, por vários motivos, né? Porque, meu, eu não tô doente, é, não é um tumor, mas é um bebê, quanto tempo é. ele tá aí? O que que eu tava Aham. fazendo esse tempo todo? Sei lá, se eu tava bebendo, tava Aham. fumando, tava vivendo a vida, Exato. sabe? Fumando, bebendo, balada, diversão e Aham. vida que segue. E aí eu E não, comecei a não estando com a pessoa, né? Você não tava mais namorando e exatamente, tudo nada. Eu mais. tava sozinha, depois dele não fiquei com mais ninguém, enfim. Aham. Aí eu olhei, aí eu falei, eu comecei a chorar, ele, calma, tá tudo bem. Aí eu falei, mas tem braço, tem perna, tem vivo. É sério, Fê, foi isso que eu falei. Porque É, o que que porque também uma criança acontece? embaixo de uma costela, né? Pode acontecer qualquer coisa. Exato. Não, e eu Aham. tomando remédio para menstruar, hormônio. Eu Nossa, podia ter deformado essa criança toda. que Eu podia loucura. ter acabado com ela. Mas Eu olha, podia ter, num grau né? muito menor, muitíssimo, assim, extremamente menor do que o seu, né? Eu, segundo as minhas Aham. contas, eu engravidei, eu fiz a Cecília em janeiro. Em Aham. fevereiro, eu tava no carnaval, tranquilona, bebendo Eita! e no Aham. rolê. Quando eu voltei da viagem de carnaval, eu tava passando muito mal, enjoando, e eu falava, gente, Aham. mas essa ressaca não é possível que tá durando tanto. Não é possível, enjoava, enjoava. E Aham. assim, como eu já falei isso em alguns outros programas, a gente achava que o Tom não pudesse ter filho. Aham. Então, Eu pra gente lembro. também era uma coisa assim, que tipo, É. imagina, não, era a última coisa que a gente ia pensar, entendeu? É óbvio que Aham. é um grau muito, muito menor, muito mais reduzido dessa surpresa. Mas Aham. a primeira coisa que você pensa, meu Deus, eu tava lá no carnaval, eu bebi, né? Tava É. no rolê, e aí, tá tudo bem, É. né? É. Então, E imagina o aí seu, eu seu desespero. não, aí o choque maior de um detalhe que eu não falei lá atrás. Aí eu Ai, meu falei: Deus. "Mas como eu tô grávida se eu
transei de camisinha. Gente, Ponto. ai, É, meu, eu falei, não. Aí, tipo, aí caiu a ficha, eu falei, não estourou. Não estourou, uhum, Fê, porque eu lembro muito bem. É, e aí, né? É porque tinha que vir. Enfim. uhum, Aí ele fez o morfológico todo, uhum, fez o 3D bonitinho. Eu chorei, feito uma doida. Você vê o bebê uhum. ali. E Oh, aí meu ele fez Deus. uma pergunta. Eu vou até chorar, porque é fogo, viu? Aí ele virou pra mim, ele, você quer saber, né, se é menino ou menina? Uhum. Aí, meu, eu falei, é lógico, eu tenho o quê? 2 meses pra resolver minha vida, né? Aí Ai, meu eu Deus. falei, por favor, me fala. Ele falou, é uma menina. No que ele falou uma menina, eu despenquei de Nossa, me chorar, arrepia só de pensar. porque era o meu sonho ser mãe de uma menina, Uhum, né? uhum, E o que tiver que vir, vai vir, uhum. enfim, não é escolher. E aí eu sei que eu fiquei ali por 1 hora, entrei com um tumor e saí grávida, Meu Deus. né, da sala. E esse E médico assim, aí é foi essa coisa, né? maravilhoso. Nossa, foi, né? Incrível, de tantos que você já Foi. tinha ido. Uhum. E ainda te acalmar, né? Falar com você dessa É. forma. Aí ele Mas assim, aí você não quer. começou a sua saga de mãe solo, né? Porque é como você falou, você não É, estava com ele, realmente não é, tinha uma perspectiva de voltar, ainda mais com ele exatamente. nesse Nessa rolê, né? Que ele situação, tava e tudo mais. E aí foi assim. O que que eu falei? Meu, e agora? Vou ter que enfrentar isso sozinha, mas acho injusto ele não saber que vai ser pai. Ponto. Aham. A primeira coisa que eu fiz, eu primeiro, né, entrei no meu escortão, enfiei a cabeça no volante e comecei a chorar. Aí eu falei, quer saber, Bárbara, vamos. Acorda, vai pra casa dele, fala com ele, explica a situação e pronto, acabou, né? Ele vai assumir como pai, enfim. Fui, peguei meu carro, cheguei na porta da casa dele e depois de 6 meses, quase 7, ele se assustou, é óbvio, né? Uhum. Aí ele apareceu, eu falei, olha, eu preciso falar com você. E eu tava chorando. E aí ele falou, o que que foi? Aí eu falei, então, eu tô grávida. E é seu. Ele não teve dúvidas que era Uhum. dele, em nenhum momento. Ele foi super amoroso nesse sentido. Uhum. Ele chorou muito, choramos muito de felicidade, Uhum. mas na hora que ele falou assim, então vamos casar, vamos ficar juntos, eu, oi, pera, eu vou cuidar de um, eu não É. tenho condições de cuidar de dois. Uhum. E aí eu pedi desculpa pra ele, falei, olha, não tô te tirando da vida dela, eu Uhum. só estou me privando de não. é, eu não vou conseguir, eu não vou ter cabeça para Uhum. cuidar de um recém-nascido e de um pai. Eu E eu não acho tenho que também condições. tem duas coisas aí, né? A gente às vezes mistura um pouco isso. Eu até queria te perguntar um pouco isso também, por conta Aham. do seu relacionamento depois, né? Que foi um Sim, relacionamento longo e tal, e aí realmente teve essa sim, referência para Isadora. É, a gente às vezes tem uma dificuldade em separar essas duas coisas, né? E é uma coisa que a gente é, conversa muito aqui em casa, eu e o Tom já conversamos muito, né? A gente é casado já há bastante tempo, mas é uma relação, tem os seus altos e sim, baixos. E foi uma coisa que sempre foi muito clara pra gente. Eu sempre disse muito isso, assim. Nós três sempre vamos ser uma família. Eu e ele isso, sermos um casal é opcional, sim, né? É algo que, tipo assim, ele sempre vai ser o pai dela, sempre vai ter esse vínculo, mas exato, não, você não precisa estar com uma pessoa por isso, né? E é legal você exato, ter tido essa lucidez nesse momento, né? Tão é, nova, entendido isso, respeitado o seu espaço como é, mulher ali, né? Isso foi é. É, importante. porque eu tenho certeza que eu não teria condições. Tanto é que depois, para eu me aceitar como mulher, para eu entrar num outro relacionamento, nossa, Fê, eu demorei. Eu Uhum, demorei muito.
né? Tanto é que eu conheci esse meu namorado, né, depois. A Uhum, Isadora já ia fazer 3 anos de idade e eu estava sem ninguém durante todo esse uhum, período cuidando da minha filha, né? uhum. Depois fala que não E é super heroína, claro que é autossuficiente total. a gente se vira, a gente se vira. Mas e aí você encontrou esse seu novo parceiro e aí vocês ficaram Sim, juntos até pouco tempo, né? né? Já tem um tempo que a gente se separou, já tem quase 4 anos, né, que a gente se separou. Já tem 4 anos que a Sério? gente se separou. Sim, Tudo isso? sim. Ô, Já vai louco. fazer. Esse ano faz 4 anos já que a gente se separou. Menina. E foi assim. Eu trabalhava em Pinheiros, enfim, e esse Uhum, cara, né, esse meu ex-namorado, era um amigo da época de balada, que eu encontrava ele numa casa de show, a gente assistia os shows do meu irmão, uhum, enfim. E depois de muitos anos, depois de muito tempo, né, ele me reencontrou no Facebook, né, e falou: "Ai, como você tá?", tal, e papo de amigo normal. E aí sei. eu vi que ele estava noivo e tudo mais, sem envolver nada, né. Ah, E entendi. aí ele: "Ah, meu, mas vamos se ver, eu tô estudando em tal faculdade, na FAAP, você tá aqui em Pinheiros, enfim, vamos só tomar uma e conversar rapidinho". Eu falei: "Beleza". Ele: "Ah, eu Uhum, tenho prova, tal, então a gente se vê em tal lugar", e ok. Cheguei pra ver ele, e eu não sabia, ele gostava de mim, eu não sabia. E aí ele me viu, enfim, ele me beijou. E eu: "Eita, e agora? Ele é noivo. Meu, aham, não vai dar certo". Eu falei: "Não, isso daqui não tá certo". Como eu já disse, eu sou uhum, recatada e do lar, zoeira de novo. Enfim, aham, eu sei. não ia ser amante do cara, né. Falei: "Não, Aham, não é assim não". Aí passou uma semana, ele sempre ia me ver antes de ir pra faculdade, antes de ir pra aula. Só que, tipo assim: "Ah, mas eu amo você, eu quero ficar com você". Eu falava: "Meu, mas você é noivo, você é louco?". Enfim, e aí ele ficava, me ligava, a gente conversava, ele me contou tudo que ele sentia por mim, enfim. uhum, Depois de umas 3 semanas que tudo isso que a gente se reencontrou, ele foi viajar e ele falou assim: "Ó, na volta, quando eu estiver voltando, eu te ligo pra ver como foi seu final de semana, tal". Eu: "Tá uhum. bom". E aí ele não ligou. E aí, na segunda-feira de madrugada, de manhãzinha, a mãe dele me ligou e falou: "Olha, ele sofreu um acidente de carro, estamos no Hospital das Clínicas, enfim, ele pediu para eu te ligar, né, e Meu falar Deus. que o que está acontecendo". E aí eu entrei em choque. Aí ela falou, ele estava voltando com a noiva dele, né, da onde eles estavam, eu acho que era de Itu, enfim, Uhum, e eles foram fazer uma comemoração, alguma coisa do tipo, enfim. Nesse caminho de volta, ele estava virado de sono, porque ele era um rapaz que não bebia, não ingeria uhum. álcool, drogas, nada. E ele bateu o carro, né, dela, e ela veio a óbito. Meu E Deus. é. E aí o que que aconteceu, Fê? Eu entrei em choque, eu falei, eu tô indo pra aí agora, ver o que tá acontecendo, ver ele, como ele tá e tal. E eu sei que eu fui trabalhar antes de ir pro trabalho, eu passei na casa dele, que ele já tinha saído do hospital, já estava em casa, e fui vê-lo, né, em casa, Uhum. pra ver como ele tava. Enfim, e aí tava mal. A noiva morreu, enfim, reencontrei amigos da época que foram lá. E aí o tempo Gente foi do céu, que passando, pesado isso. super pesado, Fê. E o tempo Meu. foi passando e a gente acabou
eu com esse meu jeito de, vou te ajudar, vou cuidar de você, vou não sei o quê, Uhum. a gente acabou se envolvendo e a gente acabou namorando. Entendi. E acabou namorando e acabei saindo de casa de verdade, né? Porque eu já queria sair antes. Então ele foi uma válvula de escape, assim. Eu falei, não, É, agora eu vou ele sair. acho que talvez a única pessoa com quem você tenha morado junto, assim, ou É, não? foi, Foi, né? foi, Uhum. foi. E aí o que que aconteceu? É, eu queria morar sozinha, só eu e a Isa, e meus pais não deixavam, enfim, cuidados de Uhum. pais, né? Sim. Ah, e também assim, não, não precisa, você vai pagar É, aluguel e não sei o pra quê, entendo. quê? É, Aham. sozinha, enfim. Então eu vi nele também essa oportunidade de conseguir ter meu espaço, né? E acabei saindo de casa, falei, vem junto, né? Uhum. Tipo, usei ele meio que de bode expiatório. Aí Entendi. ele veio junto, a gente ficou muito tempo junto e foi incrível, Uhum. porque ele me ajudou muito com a Isadora, né? Uhum. Ele Eu foi acho uma que tem um pessoa. momento para a menina também que é importante, né? Essa figura Uhum, mais paterna e e masculina e tudo era. mais. Ele brincava muito, ele curtia muito, ele ensinou ela a jogar videogame, a curtir coisas diferentes, músicas Uhum. legais, E foi ensinava ela a tocar guitarra. você quem decidiu terminar a relação. Depois de um tempo, você que realmente Foi, uma porque coisa eu. que me fica muito na minha cabeça, assim, é assim, o quanto você já tinha isso, essa decisão na Aham, sua cabeça, mas a relação dele com a Isadora impactou nisso, sabe? Tipo, quanto você pensou, exato. né? Poxa, é uma quebra para ela, é uma É. relação ali e tal. Eu imagino como isso deva ter impactado. Então, Fê, eu só decidi realmente terminar com ele porque eu percebi que eu estava com ele só por causa da Isadora. Entendi. Quando eu me dei conta que eu estava com uma pessoa porque só porque minha filha tinha ele como referência, que eu Uhum. não amava ele, porque foram decepções, enfim, Uhum. né? Cada casal tem a sua treta, enfim. Sim, sim. Mas muita coisa que ele fez de errado e que eu percebi que eu não amava mais ele e que a única Uhum. coisa que segurava a nossa relação era a Isadora e ele usava isso como muleta também, Uhum. né? Eu falei, não, peraí, ei, Bárbara, você sempre foi mulher de si, né? Sempre Uhum. se cuidou, sempre foi um mulherão. E por que que você tá abaixando a bola para isso agora? Uhum. Aí teve um fatídico dia, é, eu estava de férias, meio de ano, e ele estava de folga em casa, né? E Uhum. aí eu estava limpando o meu quintal que tinha pallets e eu queria descartar aquilo. E eu falei, vou pegando essas coisas, colocando no carro, levando para o descarte, enfim, madeira. Uhum. Eu sei que eu fiz 3 viagens com o carro, o porta-mala cheio de madeira, cortei meus dedos, enfim. E ele ficou o dia inteiro sentado no sofá. Então isso falou assim, meu, por que que eu tô com esse cara que não me ajuda em Uhum. nada, né? E aí eu falei, aí eu fiz todo esse Foi meio processo que de. o momento em que caiu a ficha, né? Lógico que Que são outras coisas do dia a dia, né? E é por isso que eu te exato. pergunto, porque eu acho que é normal isso, né? Você se questionar É, por que que você tá numa relação. E toda é, relação tem os seus altos e baixos e tudo mais. E quando você é mãe, isso pesa muito, né? é, Seja o muito. pai da criança ou Ou não, não. né? Porque E é uma ele era uma referência ali para a referência. criança. Ele era uma referência, né? E aí eu fiz 3 viagens de madeira e deu tempo de refletir, né? Opa, eu pensei rápido, aí eu falei assim, quer saber? Quando Não dá terminar tudo isso, mais. eu pego minha filha, levo ela para casa da minha mãe, volto para casa e resolvo o problema. E quando Uhum, eu voltei para resolver o problema era, por favor, senta, vamos conversar. Você tem uma semana para sair de casa. uhum, Resolvi, entendi. porque não tinha o que fazer.
não dava, né? Ah, mas e a menina? Ah, não sei o quê. Aí, quando eu cheguei na casa da minha mãe com a minha filha e falei assim, mãe, é o seguinte, eu posso deixar a Isadora aqui, eu não sei quando eu volto pra buscá-la, eu vou Uhum. terminar com fulano. Uhum. Aí ela falou, vai lá, pode ir. Ela não falou, mas por que que você vai terminar? Só Ah, eu não gente, enxergava, entendeu? mãe é uma coisa impressionante, né? É, é. Como a gente E entende a nossa mãe sendo mãe. É incrível. Vai é, lá, minha filha, vai. Você já devia ter vai. feito isso. Vai logo. Exatamente. Ela não tutibiou. Ela simplesmente Aham. falou: não, tá tudo bem. Tá bom, vai lá, pode ir. Quanto Leve tempo o você tempo que precisar. precisar. Exatamente. Mas E me foi. escuta, me conta uma coisa agora, É, depois de tudo isso, assim, tudo que é. rolou, e aí terminou, e aí a Isadora, Aham. imagino que deva ter entendido isso também, né? Porque, Ah, não? você não Teve, tem teve, noção do que ela fez depois disso. como assim? Ela foi o ser de luz. Eu virei pra ela, falei assim: ó, Isadora, depois, né? Esperei ele sair de casa, né? Não Uhum, voltei com ela para minha casa com ele lá, tirando as coisas. uhum. Todo o climão, E né, também. não Uhum. precisa disso, ainda teve Sim. discussões, enfim. E aí eu fui até a casa da minha mãe e falei, Isadora, eu tenho que falar com você. Falei, é o seguinte, quando a gente voltar para nossa casa, ele não vai mais estar lá, porque a mamãe não está mais namorando com ele. Uhum. Aí ela virou para mim e falou assim: mas você tá bem? Ai, meu Ela fez essa Deus. pergunta. Eu falei, eu tô bem. Aí ela me abraçou e falou, então tá tudo bem. E é isso que ela Gente, faz até hoje. e no fundo, para os nossos filhos é isso que é importante, né? É, A gente acaba é, aprendendo isso também, né? é, Em qualquer situação, você tá bem? Você tá feliz? É isso que eu quero. é, Eu quero ver minha mãe feliz, eu quero ver meu pai feliz. E acabou, né? exatamente. E Que sabe o que é demais. mais engraçado? Ela tem Hum. uma coisa que eu falei, ela gosta de ficar em casa, assistir Uhum. série, né? Enfim. E ela tava assistindo aquele Fuller House, tem o Full House, né? Que o Sei, trem que... sei. Aham. É o E ela já novo. maratonou isso umas 500 vezes. Ela adora os dois. Aham. E aí tem uma hora que as meninas estão conversando, né, no Fuller, elas já estão mais velhas, enfim. E aí elas conversam entre elas e elas falam assim: você lembra de quando o papai terminava o relacionamento? Não importava, né, com quem que ele tinha terminado, importava se ele estava bem, se ele estava Uhum. feliz, não importava com quem ele estava, importava se ele estava feliz pra gente. Uhum. E quando passou isso na TV, ela pausou, ela me chamou, ela me sentou no sofá. Isso tem o quê? Agora, na quarentena. Uhum. Ela me sentou no sofá, ela falou: mãe, olha isso. E Ai, me que colocou essa maravilhosa. parte. Eu Que olhei menina para ela, incrível, né? ela falou: mãe, você não precisa de estar com ninguém para eu estar bem, não sou eu. Você que tem que estar Uhum. feliz, E me né? Você. conta, minha linda, minha Ah, amada, você tá diga. feliz? Como é que você Tô, tá? Você tá eu bem? tô. Eu tô muito Como tá feliz. esse coraçãozinho? Conta pra Hum, gente, pra esses ouvintes de- de todo o Brasil. Ai, gente, tô solteira. Mas eu sou encrenca, é zoeira. Não é, você é incrível. Ai, ai. Não, eu tô super bem. Uhum, É, depois disso eu tive outros namoricos, enfim, uhum, mas eu descobri que o importante é eu estar completa. Eu uhum, não preciso, eu estou completa, eu sou completa, uhum, né? Eu não preciso de ninguém para me completar. Na verdade, uhum, se um dia aparecer alguém, eu quero que esse alguém me transborde, sabe? Meu uhum. copo tá ali cheinho, tá bom? Maravilhosa. E se vier, que me transborde, que me enlouqueça e que eu seja mais feliz do que eu já sou.
né? Porque Maravilhosa. eu Você tenho merece tudo, eu toda a tenho. felicidade do mundo. Ai, obrigada, a gente. Eu tenho uma filha maravilhosa, eu tenho uma família maravilhosa. Eu acho que eu sou uma pessoa super bem resolvida. Uhum, Então, não é um homem que vai me fazer mulher, né? uhum. Ele pode Não abrir mesmo, minha. imagina, Não, de forma ele. alguma. Mulherão desse. Ó, apesar que a Isadora virou pra mim e falou assim: mãe, eu acho que eu sei por que que você não dá muito certo com homem, né? Com nenhum namorado. Eu, Aham. ah. Aí ela falou assim: mãe, lembra que a avó uma vez falou que você tava parecendo aquelas menininhas meio meninos? Eu, lésbica, Hum. sua avó falou isso. Aí ela, então, será que você não é lésbica, mãe? Eu falei: não, filha, eu Ai, gosto de gente, menino. essa menina, cara, essa sua filha é demais. Eu falei: não, filha, a mamãe não gosta de meninas, mas se você um dia gostar, Tudo enfim, tá bem. tudo bem. E ela falou: não, eu sei que tá tudo bem. Ela é mais consciente do que eu, na verdade, né? Aham. Ela veio me alertar, me tirar da casinha, você acredita, Fê? Maravilhosa, maravilhosa. Ela veio abrir a cartinha pra mim, mas não, já tá aberta faz tempo, eu sei do que eu gosto. Bah, Mas olha, é isso. que papo. Eu ficaria aqui, ó, mais umas 2 horas conversando com Ai, você, fácil, fácil. sabe? Ainda Porque mais com essa realmente saudade toda. não é, amiga. Gente, essa É, quarentena, esse isolamento tá difícil. Mas tá. acho que assim, pra hoje, pra esse episódio, para as pessoas digerirem, já tá bom de Sim. informação. Opa, tá bom demais. Falei, abri minha vida toda pra Uma você. história, várias histórias, na verdade, né? É, Incríveis, a sua é. vida, seu exemplo, a sua força, assim. Eu acho que realmente vai ser um episódio incrível, assim. Todo mundo realmente merece ouvir isso, merece te ouvir, sua história. E Olha, assim, o que eu tenho agora para fazer é te agradecer por dividir isso com a gente e por ter tido essa conversa. De verdade, eu foi que muito agradeço. legal. Espero que você tenha gostado também. Olha, eu amei, E amei. Eu que agradeço, Fê, a oportunidade, assim, de falar com você, de falar com todos os seus espectadores. E só tenho uma coisa para dizer. Essa diga. pandemia veio para deixar a gente mais esperto para tudo. A gente está melhorando a nossa visão para as coisas. Então, se está ouvindo agora esse podcast e você não tinha tempo de ouvir nada, olha o que a quarentena, o que a pandemia está fazendo com você, está te dando riquezas e coisas novas, né? Então, eu que agradeço de participar de uma coisa tão bonita, que eu me emociono em cada capítulo desse podcast. Eu adoro, eu Ai, que escuto, linda. Obrigada. e eu que estou grata de fazer parte disso. Muito obrigada mesmo, Fê. De coração, Imagina. É de isso, coração. então, gente. A Bá já fez todo o encerramento hoje já por mim. É isso, que a gente consiga realmente ter essa oportunidade nesse momento de se revisitar, né? Como a gente falou Sim, hoje. E espero que também todo mundo que ouviu tenha sido tocado em algum momento e aprenda e se transborde, né, com histórias como essa, porque é para isso que a gente está aqui, para realmente trocar. E aí, Bah, o que tem no ah, final também, que é uma surpresa para você, uhum, todo episódio você sabe, você ouve, né? Eu canto uma uhum, música, eu escolho uma sim. música especial para convidada e canto no final. Então, no dia do seu episódio, fica de ouvidinho ligado lá. Não vou te contar agora, É. mas vai ser. Vou ter o maior prazer, como você mesma disse, em cantar uma música linda para você, que é uma pessoa linda e incrível. Tá bom? Obrigada, Fê. Obrigada Obrigada. mais uma vez, obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui, que está nos ouvindo, que está nos acompanhando. E é isso aí. Um beijão para todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Bom, depois dessa história incrível, cheia de altos e baixos e reviravoltas emocionantes, quero dedicar uma música para essa pessoa incrível que é a Bárbara, para essa mãe maravilhosa e para esse exemplo de força. Realmente, Bárbara é uma força da natureza, é uma pessoa incrível e merece toda a felicidade do mundo. Por tanto amor, por tanta emoção,
A vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Pandemães é um podcast produzido, editado e dirigido por Pedro Zaluba e Mauro Malatesta, do estúdio Labituca. Pauta e locução, Fernanda Cressoni. E a gente pode continuar nossa conversa no Instagram. Segue lá, @Pandemães.